Esta é uma dica rápida de Photoshop Back Studio e hoje vou responder uma dúvida que está sendo comum nos e-mails que eu recebo. Como criar essa sombra projetada, chamadas Long Shadows, que ficaram famosas no lançamento do Photoshop Creative Cloud e da Creative Cloud em si, né? Que os ícones dos programas tinham e tem, né, no site da Adobe ainda esse tipo de sombra projetada. Estão me perguntando como criar isso. E hoje você vê muitos outros designers utilizando esse tipo de sombra, né, logotipos, enfim. Dá para você criar de diversas formas, manualmente, com a Pen Tool ou com a Polygonal Lasso, através do Illustrator também, através de comandos de repetição, que também é bem simples. Mas aqui no Photoshop tem um modo mais simples ainda, que é o modo de iluminação 3D. Então eu vou começar do zero. Pode ver que isso aqui é um layer 3D, vou deletar aqui e começar do zero. Vou selecionar a ferramenta de texto. Lembrando que não precisa ser só um texto, pode ser um objeto importado do Illustrator ou um objeto criado aqui, um shape criado no Photoshop, um custom shape, enfim, pode ser qualquer um que vai dar certo. Eu vou selecionar então a ferramenta de texto, a Open Sans, que é uma fonte parecida com essa da Adobe, digitar aqui o PUF, um texto chapado comum, posicionar aqui, ou pelo menu 3D, seleciono a opção New 3D Extrusion from Selected Layer. Ele fará uma extrusão 3D ao layer. Eu dou um clique, abro aqui as caixas para o modo 3D, para que fique mais fácil manipular aqui as opções dos objetos 3D. Então, selecione aqui 3D, fica mais fácil. Com o texto selecionado, certifique que você dá um clique no painel Properties, abrem essas opções. Essa quarta aqui é a opção de coordenadas. Você vai digitar o valor de 90 graus aqui nessa caixinha, digite o valor e pressione Enter para aplicar. Se não apertar Enter, ele volta ao normal. Tem que pressionar o Enter aqui. Feito isso, você vai dar um clique aqui no cantinho dessa caixa. Isso você precisa estar com a Move Tool selecionada para aparecer essa caixinha aqui. Você vai dar um clique aqui no cantinho e vai selecionar a opção Top. Aí você vai clicar neste botãozinho aqui no canto superior direito para que esta visão top seja aplicada na visualização principal. Fez isso, apareceu aqui. Novamente, dê um clique no texto, clique neste botãozinho aqui, que é o botão de Scale, de aumentar ou diminuir o tamanho do texto, e para cima e para baixo você diminui e aumenta. Você já vê que já tem uma sombra projetada aqui, porque já é como padrão criar uma iluminação. E olha só que simples, eu só vou posicionar o texto um pouquinho mais para cima, mais ou menos aqui. Deixa eu ver esse painelzinho aqui, vou diminuir um pouquinho. Agora não preciso mais dele. Eu vou dar um clique aqui neste ponto, que é o Infinite Light, é uma luz infinita que é criada como padrão assim que você cria qualquer coisa em 3D, um texto, um shape, qualquer coisa, ele cria esse Infinite Light. Você pode deletar ou acrescentar outro tipo de lâmpada, mas como padrão vem esse Infinite Light. Então você dá um clique aqui, com este controle, você clica, você dá um clique primeiro aqui na bolinha branca, aparece este outro controle, você clica, arrasta, posiciona e faz a sua sombra facilmente. Olha só que boiada de criar isso aqui. Aí você tem outras opções aqui. Abra aqui o painel 3D, o Windows 3D, esse aqui, né, se você não habilitou por aqui. E você tem aqui, Infinite Light, controle dessa Infinite Light. Com ela selecionada aqui, você tem o controle da opção Shadow, habilitar ou desabilitar, e a suavidade. Então você pode até fazer um esquema diferente ainda, de desfoque, aqui, de suavidade. Bom, e tem também aqui na seção Environment. Environment é o ambiente 3D. Você pode desabilitar o IBL aqui, que é chamado, o IBL se chama Image Base Light, que é uma imagem base criada de reflexo para o texto. Você pode tirar isso, não tem problema. Ou você pode colocar uma cor global aqui também, em branco, para clarear mais e tal, mas aí fica a seu critério. Aqui você tem em Shadows a cor dessa sombra, pode ser em preto mesmo, e a opacidade. A opacidade eu vou deixar aqui nessa situação em 35, mas aí você pode deixar da maneira que você preferir. O texto ficou meio escuro assim, é porque ele não está renderizado ainda. Aí você faz o que? Você clica neste botãozinho aqui do painel Properties e ele começa a renderizar o texto e fazer o efeito. Aí você pode aplicar outros tipos de iluminação, até aplicar efeitos no texto ou outro objeto. Pode ser, como eu falei, um shape, um objeto vindo do Illustrator, um logotipo. Enfim, fácil, fácil. Então fica aí essa dica rápida, Back Studio Photoshop Creative Cloud.